Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-vos com profunda reverência. Peço-vos perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Senhor Jesus, faço oração contigo neste dia em que quero olhar para a cruz que me apresentas. Neste dia em que a Igreja celebra a memória de São João de Brito, um santo português, jesuíta, que no século XVII também esteve como missionário, como evangelizador na Índia e que realmente a cruz, pois, ia com ele. E hoje quero olhar para a cruz, porque na primeira leitura da missa de hoje escuto precisamente isso mesmo, o teu apelo a que eu olho para a cruz. Irmãos, estando nós rodeados de tão grande número de testemunhas, ponhamos de parte todo o fardo e pecado que nos cerca e corramos com perseverança para o combate que se apresenta diante de nós, fixando os olhos em Jesus, guia da nossa fé e autor da sua perfeição. Renunciando à alegria que tinha ao seu alcance, ele suportou a cruz, desprezando a sua ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Pensai naquele que suportou contra si tão grande hostilidade da parte dos pecadores, para não vos deixar desabater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até ao sangue, na luta contra o pecado. É impressionante, Senhor. Isto é da carta aos Hebreus, a leitura que me dás hoje para rezar. Nestes 10 minutos quero meditar precisamente a cruz que me redime, a cruz que me salva. Ele suportou a cruz, dizia o autor desta epístola aos Hebreus. Ele suportou a cruz. Jesus, tu suportaste a cruz por mim. Estou precisamente a fazer missão país nesta semana, com uma faculdade, pela zona de Santarém, e é impressionante ver como andamos pelas ruas, com uma cruz ao peito. E mesmo há dias uma criança virou-se para mim e disse-me: Padre, também quero uma cruz como essa, também quero ter uma cruz ao peito. É impressionante pensar no impacto que tem entrar numa escola, entrar num lar, entrar num centro de dia, entrar numa creche, num infantário, entrar numa instituição social com uma cruz ao peito. Sim, e entrar na porta de tanta gente, tantas casas, no porta a porta, no ir correr as portas e entrar. E o que é que eu levo? Levo uma cruz ao peito. Uma cruz ao peito. É a tua cruz, Jesus. A cruz que eu abraço nesta semana de missão. É impressionante ver como 4.000 jovens portugueses andam pelas ruas do nosso país nestas semanas, com uma cruz ao peito. Sim, sei que nem todos temos a mesma fé. Sim, sei que nem todos na missão, não sei se sabem disso, mas nem todos às vezes são batizados. Também eu tenho na minha missão gente que anda à procura, mas que nesta semana arrisca pôr uma cruz ao peito. É impressionante. Faz lembrar certamente os tempos de João de Brito, que andava pela Índia também com uma cruz, a evangelizar, a anunciar. E por isso, passados estes séculos, somos nós hoje, os jovens que também põem uma cruz ao peito e que saem em missão. E por isso, Senhor Jesus, em primeiro lugar, que eu olho para a cruz como esse lugar que desinstala, como esse lugar que redime, que salva, para a cruz como o pontapé de saída para tanta conversa, no café, na padaria, na escola, no meio dos miúdos, no meio dos idosos. A cruz que eu levo, que é a tua cruz, é o pontapé de saída para a minha missão. É a palavra para desbloquear a conversa. É aquela imagem que traz uma oportunidade de 2 dedos de conversa. Senhor Jesus, obrigado por isso. Mas hoje também quero olhar para aquilo que me dizias nesta leitura, porque não é só a cruz. Falas-me também do pecado. Pensai naquele que suportou contra si tão grande hostilidade da parte dos pecadores. Vós ainda não resististe até ao sangue na luta contra o pecado. O autor da leitura é duro. Ainda não resististe de tudo. Tens de resistir ao pecado. Tens de viver na vida da graça. E o autor diz, ainda não resististe tudo, ainda podes dar mais. E por isso que eu, ao andar com uma cruz ao peito, seja a da Missão País, seja a cruz que pois está ao meu peito no dia a dia, que eu, com essa cruz, e eu olhar para ti, Senhor, e eu saber
te leve comigo, queira eu viver mais a graça que tu me dás. Nós estamos rodeados de testemunhas, dizia o autor desta leitura. E são tantos. João de Brito é apenas um, mas há muitos, que andaram com uma cruz ao peito, com uma cruz nas mãos, e que procuraram viver a graça, superar o pecado, viver na lógica do dom, querer estar aberto à graça de Deus, à tua graça, às tuas maravilhas, aos teus milagres na minha vida. Pois que eu aprenda isso mesmo. E por isso Jesus, guia da nossa fé e autor da sua perfeição, ensina-me a estar com os olhos fixos em ti. Dizia o autor sagrado, fixando os olhos em Jesus. Combate com perseverança para correr diante da meta que se apresenta diante de ti. O autor sagrado deste texto dos Hebreus é claríssimo. Corre com perseverança. Não desistas. Parece que às vezes tentámos uma vez, não resultou, mas já bati àquela porta, não me abriu. Não vale a pena. Não, deixa de estar mais um pouco. Talvez a pessoa foi lá dentro calçar os sapatos. Talvez a pessoa foi ligar as luzes. Talvez a pessoa foi pôr um casaco porque estava com frio antes de vir abrir a porta. Não desistas, não passes logo adiante. Persevera ali. E por isso, Senhor Jesus, que eu também possa perseverar na graça, na luta contra o pecado. Não desista logo, olha, mas já foi, não foi nada. Continua a lutar. Tu queres-me lutar, Senhor, e eu quero lutar contigo. Quero lutar contigo a meu lado. Quero lutar por ti, para chegar a pé de ti, chegar à tua graça. E por isso, Senhor Jesus, pois que eu agarre a cruz e não desista de caminhar, com os olhos bem fixos em ti. Faz-me pensar muito num dia em que fiz uma experiência de correr 10 km. Não acreditava que era possível. Achava mesmo que não ia conseguir. Lembro perfeitamente, tinha depois 17 anos, mas nunca tinha corrido tanto. E, sei lá, tinha corrido 1000 metros. Mas o que é isso em 10 km? 10 km, sem parar. Não tinha feito assim uma grande preparação. Mas era uma corrida solidária. E não queria também desistir de correr esta corrida. E corria com alguns amigos. Éramos alguns rapazes a correr uma corrida de 10 km, uma corrida solidária. E às vezes me dei conta nessa corrida que já queria desistir. Já não era capaz de correr nem mais um pouco. Depois dei conta que já não era eu que corria, as pernas parece que já andavam por si. A imagem que eu tinha na minha cabeça enquanto corria era a custódia. A imagem tua, Senhor, exposto numa custódia. E era a ideia de que a meta só pode ser essa. O encontro contigo, o face a face contigo. E por isso não desisti. Custou-me, não tenho dúvidas. Mas fez-me lembrar muito esta imagem que este autor da Epístola aos Hebreus dizia: vós ainda não resististes até ao sangue. É preciso dar tudo na luta contra o pecado, contra as coisas más que acontecem, contra aquilo que são vícios que não levam à virtude, que não levam até ti. Por isso, Senhor Jesus, dá-me a graça de ter a cruz na mão e no meu horizonte, na minha meta, tu próprio, para que eu corra para ti, com desejo de lá chegar. Que eu não desista, que eu me junte àqueles que não desistiram. Senhor Jesus, quando olho para a tua mãe, é precisamente isso que vejo. Uma mulher que não desistiu mesmo quando não sabia tudo. Uma mulher que não desistiu de se acompanhar nos momentos mais difíceis, como foi a cruz. Uma mulher que inspirou gerações a dizer que sim. São João de Brito é, pois, também um daqueles que não desistiu. Foi até à Índia, aí anunciou o Evangelho. Hoje é santo. Um santo português. Um dos nossos que está junto a ti. Que eu possa também fazer este caminho e que São João de Brito interceda por mim. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.